Aula de número 33. Nessa aula de número 33, nós vamos estudar o artigo 29. E o tema dessa aula, baseado no artigo 29, é: como termina o procedimento arbitral? Como que ele termina, né? A gente já viu como começa, como é todo o que envolve o processo, e também vimos sobre a sentença. E é lógico que, baseado nisso, nós vamos ver agora como termina. E aqui tem o artigo 29 que traz a resposta. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem. Simples assim. Mas é lógico que tem uma explicação aqui para ampliar mais esse artigo 29, né? Tem uma explicação que eu já vou dar para você aí, essa explicação. Então, proferindo a sentença, dá-se por finda, ou seja, acabou a arbitragem. Eu não vou ler o restante, deixa eu aproveitar esse trechinho aqui para passar aqui, aliás, não vou passar esse slide aqui agora não, só para dar um esclarecimento quando fala que termina a arbitragem. Então, se você fizer uma leitura rápida do artigo 29, que é o artigo que nós estamos estudando da lei, está aqui, aí você vai ver que quando o árbitro profere a sentença, acabou a arbitragem. Ok, tá fácil de entender, né? Só que o que eu quero explicar é mais um detalhe. Acabou de verdade. Ah, mas eu sei, acabou de verdade, Giovanni. Poxa, você está trocando miúdos aí. Eu sei, acabou de verdade. Não, mas eu vou falar mais ainda. Não tem recurso. É disso que eu queria te chamar a atenção. Artigo 18. A sentença que proferir não cabe recurso. Ou seja, acabou. Acabou de verdade. Mas por que eu estou falando isso? Porque na justiça comum não é assim. Tem recursos, mais recursos, mais recursos, mais recursos, até chegar em um fim realmente, mas pode se estender de tal maneira que, meu Deus do céu, vai longe, vai longe. E quem tem, como diz aí, bala na agulha, né? É o que mais vantagem vai tirar da situação. Na arbitragem, é diferente. Sentença arbitral, acabou a arbitragem, ou seja, não cabe mais recurso. Não pode mais voltar na arbitragem, nem pode ir para o Poder Judiciário. Ah, mas e se a parte pegar ali a sentença, né, e não cumprir e falar, não, eu vou para a justiça porque eu desisti disso daí, pensei bem, não é assim que vai ser, tal. Quando chegar lá na porta do judiciário, o juiz vai analisar a situação, vendo que tem, a não ser que foi omitido, né? E a parte não sabia dessa questão, mas depois que ela souber, ela vai falar, ô, seu juiz, mas tem aqui o compromisso arbitral. Aliás, a sentença arbitral. E o juiz vai analisar e vai falar, caso encerrado, sentença já está feita. Ou seja, acabou o litígio, acabou o procedimento arbitral e extinguiu-se o litígio. Não tem como mais resolver na justiça comum. Não tem mais resolver de forma nenhuma. Então, isso é importantíssimo você, na sentença arbitral, saber que, de uma vez por todas, acabou o litígio. E aí, então, como eu falei, se a parte insistir em levar para o judiciário, com certeza vai bater e voltar, e ainda cabe o árbitro ou a parte interessada pedir ao juiz, que é o detentor da espada, né, do poder coercitivo, dizer o direito, ou seja, além de não ter condições de dar um andamento ali na justiça comum mais, porque não cabe recurso,
o juiz ainda vai executar a sentença arbitral. De que forma? Fazendo pela força, e aí tem os meios da força judicial, ele cumprir o que foi ali proferido na sentença arbitral. Então, olha só, proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro ou presidente do tribunal arbitral enviar cópia da decisão das partes, por via postal ou por meio de qualquer comunicação, mediante comprovação de recibo. Mas o mais importante aqui é você já dar uma cópia em mãos, tá? Aqui está escrito, você pode enviar por via postal? Pode, sem problema nenhum. Ou por qualquer outro meio de comunicação, você pode. Mas o bom é você dar em mãos. Esse é o melhor método, tá? Mediante comprovação de recibo. Uma outra questão é você ter o recibo que comprova que a parte recebeu a sentença arbitral. Por quê? Por questões óbvias. Você vai ver que ela pode alegar que não recebeu a sentença arbitral, mas você tem o recibo. Opa, tá aqui o recibo, né? Ou ainda entregando-a diretamente às partes mediante recibo. Essa é a melhor parte, é entregar em mãos. Entregou a sentença arbitral, assinou o recibo, toma lá da cá. É a melhor parte que tem para você, é a melhor forma que tem para você entregar a cópia da sentença arbitral. E aí a gente não pode pular isso daqui só na explicação e dizer também que você tem que entregar a cópia. Então, é uma regra, tem que entregar a cópia também para as partes e a preferência é entregar em mãos mediante recibo. Tem 3 tópicos aqui que nós vamos abordar, tá? Que diz o seguinte: os árbitros devem enviar a sentença arbitral às partes de modo determinado na convenção de arbitragem. Eu coloquei esse tópico aqui só para chamar a atenção que eu sempre falo que a sentença arbitral está ligada ao quê? Ao compromisso arbitral, ou a chamada convenção de arbitragem. Está sempre ligada. Então, se você convencionar lá que a sentença será entregue em mãos mediante recibo, é dessa forma que tem que ser. Tá vendo como é importante você amarrar direitinho o compromisso arbitral, pensando já na sentença? Olha a importância. Você faz o compromisso arbitral pensando já na sentença. Por quê? Porque você vai precisar dele na sentença. Sempre chama atenção para isso. Faça o compromisso arbitral pensando na sentença. Não dá erro. Tem que ser seguido o compromisso arbitral, então a sentença fica fácil. Por quê? Porque já está tudo já pré-caminhado ali, né? Pré-determinado. Então fica mais fácil. Prova do recebimento da sentença. Isso já foi falado, que é mediante o recibo, toma lá da cá, é a melhor forma que tem. Fim do processo arbitral, ou seja, chegou na linha de chegada. Ali chegou no fim, é só despachar agora a sentença, acabou o litígio, não cabe mais recurso, é o fim do litígio. Para o Poder Judiciário, para a arbitragem, acabou o litígio, fim, caso encerrado. Por isso que a arbitragem, hoje, é um dos métodos alternativos à justiça comum mais eficaz que tem, por enquanto. Não tem outra forma mais eficaz. A conciliação é boa, ela é muito interessante, mediação também é bastante legal, bastante eficaz também, mas a arbitragem é a única que garante o fim do litígio. E nessa aula você aprendeu sobre isso, estudando o dispositivo que fala sobre tal negócio, tá bom? Vamos prosseguindo para a nossa próxima aula.